E aí, pessoal, vamos para a nossa aula 10, onde a gente vai resolver mais um exercício sobre genética para fixar bem o conteúdo. Então, vamos para esse exercício que é da VUNESP 2019, bastante atual, que diz o seguinte, vamos ler o enunciado. Nos cães da raça labrador, a determinação das cores chocolate, preta e dourada é determinada pela interação de dois pares de genes, no qual o alelo B determina a produção de pigmento preto e seu alelo recessivo, o pigmento marrom. O alelo E condiciona a produção de pigmentos nos pelos, então se você tiver o E, você vai ser pigmentado. Já o seu alelo recessivo não condiciona essa disposição, atuando como epistático entre Bzão e Bzinho, determinando a cor dourada do cruzamento entre um macho e uma fêmea, ambos pretos e duplo heterozigotos, espera a prole na proporção D. Aqui é bastante interessante que ele trata da epistasia. O gene epistático, quando ele ocorre, nesse caso aqui, o epistático ele é recessivo. Então, se eu tiver um alelo Ezinho recessivo, significa que ele vai bloquear a produção de pelos, a produção de cor, né, de pigmentação nos pelos, e por isso que eu vou ter essa cor dourada nos labradores. Aqui no nosso exercício, ele fala que a gente vai fazer o cruzamento entre um macho e uma fêmea, ambos pretos, e duplo heterozigotos. Ou seja, aqui, como eles são pretos, eles vão ser Ezão, Ezinho, né? Porque ele já está falando que eles são heterozigotos. Então, Ezão, Ezinho. E aqui ele está falando também que ele tem o pelo preto. O alelo B determina a produção de pigmento preto. Isso é o alelo recessivo, o marrom. Então, aqui ele vai ser Bzão, Bzinho, correto? Se eu tivesse o Bzinho, ele ia ser marrom. E se, independente dele ser Bzão, Bzinho ou Bzão, entretanto, tivesse esse segundo genes Ezinho, aí ele seria dourado, porque o Ezinho ele inibe a produção de pigmentação, independente daqui determinar se o pelo vai ser preto ou se vai ser marrom. Então, ambos os indivíduos são pretos e heterozigotos. Então, heterozigoto para preto, Bzão, Bzinho. E esse segundo alelo vai ser heterozigoto também, Ezão, Ezinho. Ou seja, como ele é dominante, ele vai permitir a produção aí de pigmento pelo pelo do cachorro. Do cruzamento entre esses dois indivíduos, espera-se a prole na proporção D. Então, aqui, ó, a mãe vai ser Bzão, Bzinho, Ezão, Ezinho. O pai também, Bzão, Bzinho, Ezão, Ezinho. Lembra que eu comentei com os senhores que sempre que a gente faz o cruzamento entre dois indivíduos heterozigotos para duas características, eu vou ter 16 combinações possíveis. 16 possibilidades, então, total 16 possibilidades. E dessas 16 possibilidades, ele sempre vai seguir essa proporção aqui da lei de Mendel. Então, a proporção vai ser de 9 para 3 para 3 para 1. Então, aqui não precisa nem fazer quadro, não precisa fazer cruzamento, descobrir os gametas. Só lembrando que quando eu tenho o cruzamento de duplo heterozigoto, para a segunda lei, a proporção sempre vai ser de 9 para 3 para 3 para 1, eu já consigo resolver esse exercício. Então, a letra A vai ser a letra correta. Aproveitando que esse exercício foi bastante simples, né, apesar do enunciado mais extenso, vamos analisar algumas coisas com relação a essa pelagem dos labradores. Então, aqui o alelo B determina a produção de pigmento preto. Então, se o labrador ele é Bzão, ou se ele for Bzão, Bzinho, ele vai ter o pigmento preto. Eu vou pintar aqui para não ter que escrever a palavra preto. Então, aqui, ó, o labrador vai ser preto. Aqui, o labrador também vai ser preto. Se, por exemplo, esse labrador fosse recessivo, então, se o alelo recessivo, Bzinho,
O nosso labrador, ele teria... Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. O labrador, ele teria a pelagem marrom. Então, eu vou colocar aqui vermelho escuro para representar o nosso marrom, que é a cor mais próxima que tem aqui. Agora, essa segunda parte é do alelo E, né, que condiciona a produção de pigmentos nos pelos. Então, imaginemos o seguinte, que eu tenho um indivíduo que ele é esão, esinho ou esão, esão. Se ele for qualquer um desses dois, eu vou ter a pigmentação normal aqui do nosso labrador. Entretanto, se ele for esinho, esinho, ele vai bloquear a pigmentação preta e marrom, e aí o nosso labrador ele vai ficar com a cor caramelo. Aí aqui ele vai ficar com essa corzinha caramelo. Então, vamos ver algumas possibilidades aqui para as cores do nosso labrador. Imaginemos, por exemplo, que eu tenho um indivíduo que é Bzão, Bzinho, Ezão, Ezinho, que é o do exercício, né? O Bzão, Bzinho, Bzão dominante vai ter o fenótipo de pelo preto e o Ezão vai permitir essa pigmentação. Então, o nosso labrador aqui, ele vai ficar preto. Se, por exemplo, eles fosse Bzão, Bzinho, Ezinho, Ezinho, esse Ezinho, Ezinho, ele é epistático, então ele ia bloquear a produção de pigmento preto e o nosso labrador ia ficar amarelo. Ou dourado, né? Como ele chama no exercício. Dourado. Se eu tivesse um indivíduo Bzinho, Bzinho, Ezão, Ezinho, ele ia ser marrom normalmente. Entretanto, se ele fosse Bzinho, Bzinho, Ezinho, Ezinho, ele também seria dourado ou amarelo. Como vocês acharem melhor falar. Então, sempre que eu tenho esses casos de epistasia, significa que um gene ele vai acabar silenciando o outro gene. E nesse caso, o nosso gene epistático, que é o ezinho, ele vai silenciar a pigmentação, os genes que causam a pigmentação do pelo do labrador, não permitindo que ele fique nem preto nem marrom, ele vai ficar com a cor diversa, que vai ser essa dourada, por conta justamente da epistasia, no sentido de silenciar a produção de pigmento nos pelos deles. Então, aqui eu tenho vários fenótipos que, no final, eles vão se diferenciar, né, causando em 3 opções de pelos. Então, percebam que eu tenho 2 alelos, 2 opções de pelo, de cor de pelo, preto e marrom. Eu vou ter essa terceira cor justamente porque eu tenho esse gene que é epistático. Não é porque eu tenho um terceiro alelo que condiciona a cor, mas sim porque eu tenho um gene epistático que acaba bloqueando a pigmentação de pelo, que aí você tem uma terceira variedade de pelo de cachorro, e não porque eu tenho 3 alelos. Então, aqui eu continuo, não é um caso
que nem a gente viu no caso das flores lá nas aulas iniciais, de codominância. Aqui, na verdade, eu tenho sim dominância, uma relação de dominância e recessividade, porém eu tenho uma terceira cor, não porque eu tenho uma codominância, mas sim porque eu tenho um caso de gene epistático. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. A gente encerra aqui as aulas do nosso curso. É interessante que vocês vejam o nosso material, ele está bastante detalhado, traz bastante imagem, bastante exemplo. E eu espero que vocês tenham um excelente estudo com relação a essa matéria de genética que eu particularmente amo. É isso, até mais, nos vemos aí em outras oportunidades. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!